Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouquinho mais, vamos revisar as questões do Chave do Enem. Professora Kátia falando. A gente já se viu alguns dias atrás, né? Revendo algumas questões. Vamos continuar hoje, mas hoje, o que temos para hoje? Temos o pré-modernismo, período muito legal, muito próximo a nós, então uma linguagem mais próxima também à nossa realidade. E aí, as questões que nós temos aí são questões que trazem, que falam muito sobre a questão da linguagem, né? Que tipos de recursos são usados aqui dentro do pré-modernismo. Vamos ver então? Essa questão aqui é de Aranha, é do livro chamado Canaã, e aí diz assim, ó, na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras no céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. Os aflitos pássaros os aflitivos pássaros noturnos gemiam, agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-no prostrada em uma angústia desesperada. Bem, esse trecho, em certo sentido, meio tenebroso, você pensava assim, né? Que em poucas palavras, quantas palavras ah, pesadas, né? Um ar assim sombrio, né? O que é esse trecho onde o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção do quê? O que você respondeu? Você colocou uma relação entre a natureza e o desejo de libertação da personagem? Uma confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem? Uma prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana? Ou você assinalou que é uma depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente? Ou você ainda colocou que é uma instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil? Perceba o seguinte, ó. Ali no comecinho ela diz assim, em todo esse trecho, né? A gente tem ali a personagem falando, a sua imaginação perturbada sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Então assim, ó, na mente dela, ela via uma ligação com aspectos que ela vai descrevendo ali com a natureza. Então, nós temos uma questão que fala justamente isso, que é a confluência entre o estado emocional dela, da personagem, com a configuração da paisagem. Então, a alternativa B, se você acertou, você acertou. Se você assinalou essa, você fez certinho, né? Bem, e agora a gente vai entrar nos assuntos polêmicos do pré-modernismo, né? Anita Malfatti, ela foi uma grande, foi um grande pilar aqui, né? Na Semana da Arte Moderna, justamente, né? Ela e Monteiro Lobato tiveram ali uma questãozinha, e isso fez com que Monteiro Lobato ficasse meio que aquém, né? Dos pré-modernistas, ficasse aí, mas a Anita Malfatti como uma grande representante, e especialmente uma representante aí da área feminina. E aí o texto que vem tratando para a gente diz assim, há duas espécies de artistas, que esse aqui é um texto em que Monteiro Lobato escreveu, né? É um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Monteiro Lobato escreveu, se referindo a Anita Malfatti. Há duas espécies de artistas. Uma compostos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas. Os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Essas considerações são provocadas pela
exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Vê, ele de forma clara, ele dá o nome da pessoa e fala o que ele acha dessa arte que ela produz. Em qual das obras abaixo identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no artigo? Perceba ali, ó, a primeira a gente vê que é uma arte que é do primeiro modelo que ele coloca. Uma arte que ele contempla e coloca lá tudo bonitinho como é. A segunda também, uma flor é daquele jeitinho. A Santa Ceia, você vê ali os personagens, né, as pessoas que participaram desse momento, sendo retratadas de forma assim perfeita, certo? Depois Nossa Senhora Auxiliadora também retratada de uma forma perfeita. E quando a gente vai para a última imagem, que se chama A Boba, de Anita Malfatti, você tem ali uma descaracterização, né, do ser humano. E aí é justamente sobre isso que Monteiro Lobato vai trazer uma crítica, né? E aí nós temos então essa última imagem como sendo essa que Monteiro Lobato identifica o estilo da Anita Malfatti, que é... meu pai, olha quanta enrolação de língua, gente, vamos conversar, né? Mas essa última obra é de Anita Malfatti, onde ela realmente traz essa ideia, né? De que ele coloca ali ideias rebeldes, uma escola rebelde, uma escola efêmera, né? Que não segue o padrão clássico, um padrão mais perfeitinho, ok? Muito bem. E aí, continuando nessa batalha aí de Anita Malfatti, essa questão diz assim, ó, após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou para o Brasil, com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. A gente já viu ali pelo comentário de Monteiro Lobato, certo? Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho aqui no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato e com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas fizeram o quê? Eles buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade, os temas nacionais. Essa foi a intenção de Anita Malfatti e dos demais modernistas? Será que eles defenderam a liberdade limitada de uso de cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional? Você assinalou essa? Você colocou que representaram a ideia de uma arte, que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Lembra que nós acabamos de ver na questão anterior, né? Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Também vimos na questão anterior que isso não se aplica. Buscar a liberdade da composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Teve algum limite para sua criação? Veja só, de todas as alternativas, a que melhor se encaixa é a alternativa A, porque eles procuraram trazer uma arte propriamente brasileira, com recursos nacionais. Se você for para as obras de Anita Malfatti, ela explora muito o amarelo, azul, o verde, amarelo e azul, ok? As cores do Brasil. Então, há uma originalidade, mesmo ela tendo vindo da Europa e lá, tendo as suas raízes, ela procura trazer uma arte mais brasileira. E essa é a intenção dos modernistas, ok? Essa aqui é a poesia de Augusto dos Anjos. E aí, Augusto dos Anjos é considerado um poeta de transição, ok? A literatura dele é uma literatura de transição. E essa literatura de transição é chamada de pré-modernista. Por que ela é considerada pré-modernista? A própria questão já nos fala, né? A poética e a abordagem da temática presentes no soneto identificam-se marcas dessa literatura de transição como? Então, veja aqui. Para que eu possa dizer que é uma literatura de transição, eu não digo nem que ela é modernista e nem que ela é parnasiana ou simbolista, ok? Se ela não é nenhum, não se encaixa em modernismo, nem em parnasianismo, então ela
quer dizer que ela tem elementos de um e elementos de outro e não se encaixa nesses dois. Então, a gente tem que procurar dentro desse soneto, que a gente já viu aí que é um soneto, né? A composição de 2 quartetos e 2 tercetos, faz com que Augusto dos Anjos tenha um pezinho, quem sabe, no parnasianismo, ok? E aí, algumas coisas que faz com que ele traga uma visão mais moderna, né? Não se contenta aí com o parnasianismo, por não encaixar dentro do parnasianismo. Veja que, se você ler todo o poema, você vai encontrar algumas coisas. Para começar a história, olha como ele começa aí esse soneto, ele diz assim, ó, eu, filho do carbono e do amoníaco. Quem é filho do carbono? O carbono aqui se referindo a quando você quer ver, né, quanto tempo tem aquele fóssil, né, você vai datar pelo carbono. Então, ele dá um ar assim de quem é ele, ok? Quem é ele? De onde ele veio, né? E do amoníaco, um produto, né, que se usa ali para fazer crescer, enfim, dependendo da utilidade, certo? Mas algumas coisas mais. Se você percebeu, eu coloquei ali em destaque os versos. Cada verso, ele segue uma estrutura fixa. Lembra que os modernistas, eles vão procurar explorar uma liberdade de criação? Que eu falei agora da Anita Malfatti? Bom, se eles procurarem uma liberdade, como que ele vai ser fixo, né? Então, você tem esse pezinho aqui no parnasianismo, que era uma estrutura fixa. Sonetos era a preferência dos parnasianos, era o uso ali de rimas, uso da métrica. Então, você percebe que Augusto dos Anjos preserva isso, ok? E aí, dentro das alternativas, você tinha várias ali. É a forma de um soneto? Sim, é um soneto. Os versos metrificados, a presença de rimas, vocábulos requintados, além de ceticismo que antecipa o conhecimento estético vigente no modernismo. Será que é isso? O empenho de um eu lírico, do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como monstro da escuridão e rutilância e influência má dos signos do zodíaco, por conta ali da primeira estrofe, a última linha da primeira estrofe, né? Ou será uma seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênesis da infância e frialdade e ignorância? Frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem? Ou será a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e no desconcerto existencial? Será que essa se encaixa? A ênfase no processo de construção de uma poesia descrita e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. De tudo isso que a gente falou previamente, antes de ler as alternativas, sendo ela uma de transição, a alternativa que melhor se encaixa é a alternativa D, quando você tem ali, ó, a estética parnasiana e simbolista, e você tem também ele... eu, filho do carbono, né? Quem é ele, né? Existencialmente ele não sabe, não consegue se definir, ok? Vamos para a próxima? Olha o título dessa poesia. Essa poesia é Frieza. A autora é Flor Bela Espanca. Essa alternativa, essa questão, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Ela pede a alternativa incorreta. Vou confessar para vocês, eu não gosto muito dessas alternativas incorretas, porque às vezes a gente está tão empolgado nas corretas, né, que você fica, puxa vida, correta, e agora, né? Mas dá para a gente responder, porque ela está bem resolvida, assim, a questão, certo? O poema de Flor Bela Espanca está inserido num contexto da literatura portuguesa, denominada interregno. Que palavrão é esse, né? Eu trouxe uma explicação do que é para a gente não ficar a ver navios aqui, certo? As alternativas abaixo trazem informações sobre a produção dessa poesia e sobre esse contexto literário em que sua obra se insere, mas uma das alternativas é incorreta, então temos que identificar. O que é interregno? Interregno, olha só. Entre o primeiro momento e o segundo momento do modernismo, se chama
orfismo e presencismo, há um intervalo. E esse intervalo a crítica chama de interregno, ok? No qual dois autores, especificamente dois autores, cultivaram uma obra de caráter praticamente independente, que, embora não apresentasse grandes vínculos com a tendência da época, refletiu os valores culturais do início do século, principalmente os decadentistas e simbolistas. São eles Flor Bela Espanca e também Aquilino Ribeiro, Flor Bela Espanca na poesia e Aquilino Ribeiro na prosa. E como nós estamos vendo a poesia, fica aí Flor Bela Espanca para a gente dar uma conferida agora, ok? Então, leve isso em consideração. É um período de intervalo que tem algumas características. Bom, a gente já vai aqui, ó, trouxe já algumas partes aqui para a gente relembrar. De novo, há uma certa, um padrão aqui, né? Nós vemos ali, ó, uso de rimas, a poesia toda construída, né, com rimas. E aí nós temos que encontrar aqui a alternativa incorreta. E está falando do texto como ela escreve, certo? Você, por acaso, considerou que a obra poética de Flor Bela Espanca é considerada a mais importante em termos de voz feminina da poesia portuguesa do início e talvez de todo o modernismo? Será que é isso? Ela é uma voz feminina que teve aí a sua importância dentro do modernismo? Olha, eu acho que pode-se pensar, porque é uma das expoentes aqui que a gente já está vendo aqui pelo próprio texto que veio dela, certo? Será que há o desapego ao apuro formal é evidente nos poemas de Flor Bela Espanca, como é possível notar no seu poema Frieza? Será que há um desapego ao apuro formal? Ela se desapega disso? Perceba como é que está construído o poema, não está cheio de rimas? Então, ela tem um certo apego formal, ela não tem um desapego, ok? Sua poesia apresenta um interregno sem vínculo maior. Acabamos de ler isso, não acabamos? Apesar de ser numa outra fonte, eu deixei até a fonte ali para vocês, ok? Fala a mesma coisa, olha só. O interregno sem vínculo maior com a irreverência do grupo Orfeu, orfismo. Nem com o intimismo tipo do grupo presença, presencismo, né? As duas palavrinhas que aparecem lá no nosso texto anterior, que a gente viu qual era a definição de interregno. Na sua poesia, mesmo situada no período do modernismo português, ainda se encontra traços simbolistas e decadentistas? A gente vê ali a estrutura fixa, ok? Uma estrutura de soneto. O soneto foi a forma fixa, acabamos de falar, né? De poemas preferidos por Flor Bela Espanca. Então, a alternativa que melhor se encaixa aqui é a alternativa B, ok? Na verdade, a gente viu que ela se apega aí à estrutura formal, ok? Espero que você tenha acertado. Espero que você tenha ido bem e a gente se vê no próximo Chave do Enem. E eu espero que você na próxima acerte todas, ok? Um bom restante de semana para você! Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? E aí, prontos para mais uma aula? Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós temos ali concordância e colocação pronominal, tá bom? Então, para essa questão aqui, a gente tem o seguinte texto, pronominais ali, que vai discutir justamente o uso do pronome aí no texto de Oswald de Andrade, tá? O que você vai marcar como certo? A letra A, no verso, me dá um cigarro, a colocação pronominal é considerada inadequada de acordo com a norma culta da língua portuguesa e não é aceita em ambientes informais. B, tanto as expressões dê-me um cigarro quanto me dá um cigarro estão corretas de acordo com a norma culta da língua portuguesa. C, o verso dê-me um cigarro utiliza uma conjunção do verbo dar na terceira pessoa do singular e é usado em situações de formalidade e demonstra o uso da próclise. D,
Esse mesmo verso utiliza a conjugação do verbo dar na terceira pessoa do singular e é usado em situações de formalidade e demonstra o uso da ênclise. E a expressão me dá um cigarro é uma forma imperativa do verbo dar e representa um caso adequado do uso da próclise de acordo com a norma culta brasileira. Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa D, você acertou aí do ponto de vista gramatical essa questão. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, ó. A gente sabe que fumar não faz bem à saúde, né? Então, a gente está analisando essa questão aqui do ponto de vista gramatical, ok? Então, o que acontece? Lembra que você estudou que em português, de acordo com a norma padrão da nossa língua, a gente não deve começar uma frase com os pronomes oblíquos? Quais são os pronomes oblíquos? Me, te, se, lhe. Então, sempre que você começar a frase com esses pronomes, de acordo com a norma padrão, estaria errado. Então, você já eliminaria ali, ó, várias outras alternativas, tá? Agora, por exemplo, qual é a diferença entre a alternativa C e D, tá? Olha lá, tem um detalhezinho importante entre a C e a D. Na C está dizendo que essa expressão eu tenho uso e demonstra o uso da próclise. Não, tá errado. Aqui, se fosse, né, nessa forma, dê-me um cigarro, a gente teria o uso de uma ênclise. Então, vamos só retomar isso aí. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, quando o pronome vem depois do verbo, que é o que a gramática recomenda, principalmente quando a gente vai falar qualquer frase. Então, se eu dissesse assim, ó, me dá uma ajuda. Errado. Dê-me uma ajuda. Certo? Tá bom? E só relembrando, não fume. Não faz bem à saúde. Questão 2. A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. No entanto, ainda é encontrada em contextos mais formais, como se observa em qual alternativa? A. Não lhe negou que era o improviso. B. Faz muito tempo que lhe falei essas coisas. C. Nunca um homem se achou em mais apertado lance. D. Referia-se a Dona Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor. Ou E. Acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente, tá? E aí tem uma dica toda ali anterior, né? Ó, colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais, oblíquos, átomos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. Olha que dica, ele vai dizer todos os pronomes oblíquos ali, ó, me, te, se, o, a, lhes, lá, e a. Esses pronomes podem assumir 3 posições. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido a partículas atrativas, como o pronome relativo. Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, o que acontece quando este estiver no imperativo afirmativo ou no infinitivo impessoal, regido da preposição a, ou quando o verbo estiver no gerúndio, né? Tá falando a mesma coisa. Desculpa aí a entonação errada. Mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E a pergunta é justamente essa, né? Em qual dessas opções a gente tem uma mesóclise? E olha, gente, se toda a prova tivesse uma questão que explica o que são as coisas antes de você responder, gente, seria uma aguinha com açúcar, né? O que você respondeu? Espero que você tenha respondido a alternativa D, porque é a única que tem a mesóclise. Olha ali o verbo, qual seria o verbo? Teria, tá? E aí no meio do verbo teria, a gente tem o pronome lá. Tê-la-ia. Na letra A gente tem uma próclise. Não lhe negou. Me desculpa, vou beber uma aguinha. Peraí. Não lhe negou. Então, o pronome veio antes do verbo. Na B, faz muito tempo que lhe falei, antes do verbo, próclise. C, nunca um homem se achou em mais apertado lance. Desculpa. Vamos lá. C, achou, próclise, de novo. E na alternativa E, acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar
ao ser visto imediatamente. A gente tem uma ênclise. A única que tem uma mesóclise, alternativa D, ok? Vamos para a terceira questão. Na descrição dos pronomes estão implícitas regras de utilização adequadas para situações que exigem linguagem formal. A estrutura que está de acordo com as regras apresentadas no texto é... Vamos ao texto. SOS português. Por que os pronomes oblíquos têm esse nome e quais as regras para utilizá-los? As expressões pronome oblíquo e pronome reto são oriundas do latim, casos oblíquos e casos retos. Elas eram usadas para classificar as palavras de acordo com a função sintática. Quando estavam como sujeito, pertenciam ao caso reto. Se exerciam outra função, exceto advocativo, eram relacionadas ao caso oblíquo, pois um dos sentidos da palavra oblíquo é não é direto ou reto. Os pronomes pessoais da língua portuguesa seguem o mesmo padrão. Os que desempenham a função de sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pessoais do caso reto. E os que normalmente têm função de complementos verbais, me, mim, comigo, te, ti, contigo, e aí vai, são os do caso oblíquo. E aí, quais dessas estruturas está de acordo com essas regras que a gente acabou de ver, que você deveria ter estudado quando estudou colocação pronominal? Se você respondeu a alternativa B, está correto, tá? Por que não pode ser A, professora? Porque ó, você está colocando um pronome pessoal do caso reto como complemento do verbo observar. E esse pronome, como a gente acabou de ver ali, só pode ser sujeito. Na B tá certo? Porque ó, eu vi a pessoa. Esse A tá no lugar da pessoa que está sendo substituída ali. E é um pronome oblíquo, é um complemento do verbo ver. Traga a tinta para eu. Gente, eu, pronome do caso reto, não pode estar naquela função ali, teria que ser mim, né? Traga a tinta para eu pintar. Ali o mim está no lugar de sujeito, então tem que ser eu pintar na letra D. E na letra E, esse acordo é entre eu e você, entre mim e você, ok? Então, a alternativa B é a correta. 4. No trecho, mas minha mãe botou ele por promessa. O pronome pessoal foi empregado em registro coloquial, ele faz uma afirmação. É o que também se verifica em qual trecho? Alternativa A. E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? B. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? C. Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? D. Me desculpe, mas até parece doença de pele. E E. Pois como o senhor vê, eu vinguei. Pois é. E aí? Qual é a frasezinha dessas aí que você teria também um registro coloquial de um pronome? Vamos ver? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Me desculpe, mas até parece doença de pele. Por que está no registro coloquial? Lembra lá das normas da colocação pronominal? A gente não pode começar uma frase com pronome oblíquo, tá? Ah, mas a alternativa A tem um E antes. Ah, e na alternativa B tem um E antes, tá? A alternativa C, eu gosto tanto de parafuso e prego. E o senhor? Ó, o eu tá como sujeito, tá sendo usado corretamente ali. Tudo certo, tá? E no último também tudo certo, pois como o senhor vê, eu vinguei. Ó, como o senhor vê, eu, sujeito, vinguei, verbo, tudo certo, tá bom? Então, cuidado com essas questões, porque a gente está muito acostumado a usar a norma coloquial. E preste também atenção na pergunta, se é para você descobrir se está de acordo com a norma coloquial ou a norma padrão da língua portuguesa, ok? Questão 5. Considerando que silepse é a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o seu sentido, com a ideia que elas representam, indique o fragmento em que essa figura de linguagem se manifesta. Olha o mormaço, pois devia contar uns 30 anos. Fomos alojados os do meu grupo com os demais jornalistas do Brasil e pela pendente e chapéu descido sobre os olhos. Aqui é uma questão de concordância específica sobre silepse.
A gente sabe que a silepse é como se fosse uma concordância ideológica. E aqui estão essas frases no texto, tá? O que você respondeu? Se você colocou a C, você tá certo. Porque olha ali, ó, fomos alojados. Quando você ouve o verbo fomos, você imagina que quem é o sujeito da frase? Nós fomos. Mas se você for olhar o restante da frase, ó, você tem ali, ó, os do meu grupo. Os do meu grupo fomos alojados, né? Então, se o sujeito é os do meu grupo, não poderia ser fomos alojados. Seriam foram alojados. Isso é a tal da silepse, a concordância ideológica. Eu não concordo com o que está escrito ali na frase, eu concordo com o sentido que aquilo tem. Então, é como se eu dissesse, os do meu grupo é como se eu dissesse, nós fomos alojados. Beleza? Nas outras alternativas, não tem nada relativo a esse mesmo tipo de pensamento, tá? Olha o mormaço. Tá combinando com o que tá ali na frase. Pois devia contar uns 30 anos. Tá combinando com o que tá na frase. Com os demais jornalistas do Brasil. Tá combinando com o que tá na frase. Não tem nenhuma concordância ideológica. Pala pendente e chapéu descido sobre os olhos. Também tá combinando com o que tá na frase. Tá bom? 6. De novo uma questão de silepse, porque é uma questão que cai e a gente se esquece de estudar ou se esquece do que é silepse. Então vamos lá. Silepse é a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com o sentido, com a ideia que elas expressam. A silepse é, pois, uma concordância mental. Verifica-se a ocorrência de silepse onde ali? No primeiro quadrinho apenas, no segundo quadrinho apenas, no primeiro e segundo quadrinho, no terceiro quadrinho apenas, no segundo e no terceiro quadrinhos. Vamos lá ao texto. Vovô era um caso patológico, vivia aterrorizado por horrendos fantasmas que o perseguiam, vindos do passado. Um dia conseguimos convencê-lo a que olhasse junto conosco para o futuro. Desde então, toda a família somos um caso patológico. Vivemos aterrorizados por horrendos fantasmas que nos esperam no futuro. Se você leu com atenção, só tem um lugar aí. Já estou dando dica, né? Da silepse. Vamos à resposta? No terceiro quadrinho apenas. Por quê? Olha lá, vou te mostrar a silepse ali, ó. Desde então, toda a família seria o sujeito. Qual é o verbo? Somos. Toda a família combina com somos? Não, somos combinaria com que sujeito? Nós somos, né? Mas quando a gente diz toda a família, ideologicamente é como se eu dissesse nós, né? Então, ali que tem a silepse. Nos outros casos todos, a gente tem a concordância normal. O verbo está combinando com o sujeito ao qual se refere. Beleza? Então, questão 7. Considere o trecho. No quintal, a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabia de mim. E assinale a afirmação incorreta. Presta atenção em questões desse tipo. A. O pronome indefinido nada funciona sintaticamente na oração como aposto resumidor. B. O segmento, a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro exerce a função sintática de sujeito composto. C. A flexão do verbo no singular sabia se deve ao fato de haver uma concordância ideológica, ou seja, uma silepse de número. D. Trata-se de um caso especial de concordância, a qual não segue a regra geral que estabelece. Todo o verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. E E. Após o adjunto adverbial de lugar no quintal, poderia haver uma vírgula. E aí? O que está incorreto dessas afirmações? Se você marcou a letra C, você acertou. A flexão do verbo no singular sabia se deve ao fato de haver uma concordância ideológica, ou seja, uma silepse de número. No quintal, a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabia de mim. Tá combinando com o quê? Em número com o quê? Quem sabia? Ela não sabia, tá? Não tá combinando com aquele sujeito composto que aparece ali anteriormente, tá? Agora,
Nada é um aposto resumidor, tá certo. B, segmento aroeira, pitangueiro, posto, parará, função do sujeito composto. É um sujeito composto, tá certo? Trata-se de um caso especial de concordância, a qual não segue a regra geral. Gente, não é um caso especial que não segue a regra geral. Quer dizer, que segue a regra geral, tá certo? E após a adjunta adverbial de lugar, no quintal, poderia haver uma vírgula. Sim, seria uma vírgula opcional que a gente fala para separar ali, ó, o adjunto adverbial de lugar do sujeito, para isso não ser confundido com sujeito, tá bom? Então tá certo. Agora, era para a gente marcar a incorreta, lembre-se disso, tá bom? Então talvez por isso você tenha errado. Se é que errou, espero que não. Questão 8. Marque a alternativa em que não há um erro de concordância verbal. Ó. Não há, de novo. Chegou, depois de um longo período de espera, os meus óculos novos. B. Já devem haver soluções para esse problema. C. Fui eu que derramou o café no chão. D. Saímos eu e mais 2 amigos em defesa da moça. Ou E. O que está programado é que a gente vamos todos estudar para a prova hoje à tarde. Você tem que marcar a alternativa que não há erro de concordância verbal, ok? Então, se você marcou a D, não há erro de concordância verbal. Saímos eu e mais 2 amigos em defesa da moça, ok? Vamos lá, vamos ler uma por uma. Por que então a A teria um erro de concordância? Quem é o sujeito? Os meus óculos novos. Os meus óculos novos chegaram. Então, o verbo está conjugado errado, certo? B. Já devem haver soluções para esse problema. Aqui a gente tem um caso especial embutido. Quando a gente usa o verbo haver no sentido de existir, ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Mas, professor, o haver está no infinitivo. Quem está conjugado é o devem. Tá, mas agora presta atenção no que eu vou dizer. Quando você tiver uma locução verbal com o verbo haver no sentido de existir, o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, ele vai ter que seguir a mesma regra do verbo haver no sentido de existir. Então tinha que estar, já deve haver soluções para esse problema, tá? Fui eu que derramou o café no chão. Sempre que eu tiver o pronome relativo que, ó, que derramou, né? O verbo derramou, ele tem que combinar com o pronome que veio antes. Então, deveria estar eu derramei. Tá? Então, tá errado. E a última, o que está programado é que a gente vamos... essa aqui não precisa nem dizer nada, né, gente? Vamos para a próxima, porque a gente vamos aí já é demais, né? Aí seria uma silepse, né? Mas a gente sabe que as silepses, elas são bem-vindas dependendo do gênero textual, né, gente? E ficamos por aí, porque a gente vamos não dá. Questão 9. Se a palavra relações fosse para o singular, quantas outras palavras na frase teriam de ser modificadas para fins de concordância? Então, relações está ali na linha 25, tá? Então, eu vou ler o que veio antes ali, naquele período, ó. Haveria, assim, nessa colocação, um verdadeiro combate entre as leis que devem valer para todos e a relação que, evidentemente, só pode funcionar para quem a tem. E aí, quantas palavras deveriam ser mudadas? 3, gente. 3 palavras mudariam se a palavra relações fosse mudada para relação. Você acompanhou meu raciocínio? Então, mudaria ali, ó, a de as relações, né? A relação, que evidentemente só pode funcionar, porque aí o sujeito é outro, para quem a tem. Quem a tem, quem? A relação. Então, o pronome também teria que estar no singular. 3 palavrinhas, tá? Assim, eu já elimino também as outras. Acho que você entendeu aí a nossa linha de pensamento. E a última questão diz o seguinte: como qualquer outra variedade linguística, a norma padrão tem suas especificidades.
No texto, observam-se as marcas da norma padrão que são determinadas pelo veículo em que ele circula, que é a revista Língua Portuguesa. Entre as marcas da norma padrão, né, evidencia-se o quê? A obediência às normas gramaticais, como a concordância em um gênero que invade as livrarias. B, a presença de vocábulo arcaico, como em há de ter alguma grandeza natural. C, o predomínio de linguagem figurada, como em um viço qualquer que o destaque. D, o emprego de expressões regionais, como em tem essa pegada. Ou E, o uso de termos técnicos, como em grandes títulos do gênero infantil. Então, qual dessas marcas vai evidenciar o uso da norma padrão? Tá? Tem aqui o texto para a gente ler, mas eu acho que só com essas informações aqui, ó, a gente já consegue responder essa questão. Mas óbvio, se você tiver dúvida lá no seu vestibular, você dá uma olhadinha também no texto. Aqui não é uma questão de interpretação, e sim de você reconhecer as marcas gramaticais do uso da norma padrão. Então, por isso que só por esses trechinhos já daria para responder, ok? O que você respondeu? Espero que a alternativa A. Obediência às normas gramaticais, como a concordância em um gênero que invade as livrarias. Quem que invade as livrarias? Um gênero. Tá? Corretíssima ali a concordância. Por que não pode ser a B? Gente, vocabulário arcaico tem a ver com o uso da norma padrão? Não. Tem a ver com o uso velho da língua, né? Mas a norma padrão tem a ver com o uso das regras. E não tem nada a ver de você usar palavras mais novas ou menos novas, desde que você esteja usando as regras da língua. Então, elimina B. C. O predomínio de linguagem figurada. Gente, linguagem figurada não tem nada a ver com o uso da linguagem padrão. Não é isso que vai ser uma marca linguística da norma padrão da língua, certo? D. O emprego de expressões regionais. Aí nem se fala. Aí é variação linguística. Aí a gente volta àquela discussão e preconceito linguístico, né? Ai, quem que fala melhor? Não tem nada a ver. São diferenças regionais que existem e que não tem a ver especificamente com a norma padrão. E o uso de termos técnicos como em grandes títulos do gênero infantil. Se ele tivesse perguntado assim, ó, quais são as marcas que demonstram o grau de profissionalismo? Aí eu até podia marcar a E, né? O uso de termos técnicos, vão marcar isso, mas não que o uso de termos técnicos tenha a ver com o uso da norma padrão. O uso da norma padrão só tem a ver com obediência às regras gramaticais. E ponto final, tá bom? Então, espero que você tenha aproveitado bastante a nossa aula, tirado todas as suas dúvidas e olha, vai com tudo aí no teu vestibular e no teu Enem, tá bom? Um beijo para todos, um abraço.